tranquilidade. O Léo já tá aí e agora é com você, Léo. E Burubai Boxixi, Mojuba Bobô, boa noite a todos vocês. Estamos aqui novamente nessa exibição de todas as quartas-feiras da revista digital Sagrado Podcast. Gente, eu dei uma atrasadinha na minha exibição da minha bela faceta porque eu fui buscar ali a nossa Começou com o mais bonito hoje. Isso, cara. Claro, eu Esse é o nosso gatão. Não concordo com isso não, hein? A gente foi buscar ali a entrevistada, que é a Flávia, que teve um pouco de dificuldade para chegar porque o GPS está um pouco perdido, né? Então ela bateu um pouquinho de cabeça, estava lá fora buscando a o Flávia. GPS tá? já tá vivendo em Irosochi. O GPS está vivendo em Irosochi. Bom, a gente hoje vai começar um programa um pouco diferente, acho que o Flávio já começou, né, falando a princípio da previsão para Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Brasil, bem como depois teremos filosofia e gotas, e hoje a gente vai fazer um tanto quanto o diferencial, no tocante de fazer uma mesa com dois sacerdotes. A Flávia vai estar aqui presente, e o Henrique Almonfaiá também se faz presente aqui, nós que somos sacerdotes, vai falar a respeito do tema, perguntando se para ser rei ou rainha tem somente que sentar no trono, né? Principalmente na época agora que é a era das selfies, né, Flavinho? Pois é, A verdade. era das selfies é terrível. O que tem de zelador de santo de internet, de TikTok, de YouTube, que vai lá ler, fala, enfim, que dão suas opiniões e acabam influenciando, não tá no gibi. Só que, evidentemente, fazer a diferença para o sacerdócio, como a nossa IA Flávia, que se encontra aqui chegando agora, são outros 500, correto? Bom, o tema de hoje vem seguido da previsão de Fá para todo o Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E a Flávia, seja muito bem-vinda, seja bem chegada, Burubai Boxixi, fique à vontade. A senhora pode sentar aqui, a Flávia? Fique à vontade. Chegou aqui mãe Flávia Pinto e seu esposo Irossunsá. Luiz Irossunsá. Seja bem-vinda, à vontade. E o Odu que foi marcado para a profecia semanal é o Odifá Irossunshi. Então, como é descrito no Odifá, é um Odifá onde ocorre uma quantidade de problemas que é relativamente grande, principalmente com relação à questão de incêndio, gente. E quando a gente fala de incêndio, a gente deve traçar uma analogia nem sempre só para as matas. Obviamente, a gente chegou no período de inverno, onde o clima pode estar um pouco mais seco, dependendo da localidade. Pode ter realmente a intercorrência de alguns incêndios, talvez para a parte do Nordeste, enfim, e outros locais, tá? Eventualmente até por uma falta de chuva, vamos saber, vai lá saber. Mas está falando de um clima que pode ficar um pouco mais quente com relação às questões sociais e políticas. Então, é um Odifá que a gente pode estar esperando bastante movimentação nesse tipo de setor político, né? O setor social de fato geral. A gente vê uma corrida pela campanha da Prefeitura de São Paulo, que o clima anda esquentando, viu, Flávio? Sim. Boulos, tem esse rapaz também que é influencer, que eu esqueci o nome dele, rapaz. Não. Que é um demagogo. Não, desculpa, quem é fã desse cara aí, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, é bom nem falar o nome, que é influencer, ele é coach. Tá falando Marçal? Bom, Marçal tem essa outra menina também que é de esquerda e realmente o bicho por lá já começou a pegar, né? E tá falando aí que o Irossochi, aliás, que Irossochi tem aqui no nosso sabor se encontra presente, está ali atrás do muro. Irossochi é um Odifá aonde ocorre a candela e aonde ocorre também a sabotagem na vida das pessoas. O Irossochi, por exemplo, é um Odifá onde se faz macumba na porta da pessoa. Tem até a obra para se apagar, a obra de feitiçaria que é aos meio-dias para que se apague a candela, não é? Então tá falando da traição, da inconformidade, por exemplo, do Orixá Ossan e do Orixá Elegbá, quando foram preteridos a Orumilá pelo Mando, pelo Opon, pelo Atepon Nifá. Vou deixar aqui bem claro que isso é um conto, isso é lúdico e eventualmente não aconteceu, tá? Ainda mais porque trata-se de Irumolés e trata-se de Oxis também. Mas diz uma história que Xangô era o dono, o guardião de Fá Orumilá, da cultura de Fá. E ele, por ter uma vida pregressa, ao qual ele preferia sair, beber, curtir, passear, ele não queria mais saber de responsabilidade. Então ele decidiu entregar o mandato de Fá para Orumilá, preterindo então, deixando eles preteridos então, no caso Ossan e Eleguá, que ficaram com ciúme e começaram a sabotar Orumilá. Orumilá obviamente fez ebó, fez queixas a Xangô, e Xangô ateou fogo
na floresta, tinha fogo no bosque, o Ossan ali ficou todo machucado. É um Odifá que manda ter cuidado com cozinha, um Odifá que manda ter cuidado com incêndio, é um Odifá que fala de ciúmes por pessoas que são preteridas a cargos de chefia, então há de ter cuidado com sabotagem. É um Odifá também onde pode ocorrer o abandono, sim, gente, o abandono de funções primordiais por pessoas que querem relativamente ter uma vida social, ainda porque cargos de grande responsabilidade requerem tempo, e hoje a gente tem um exemplo disso aqui, que é a nossa Ia Flávia, que eu não sei nem como é que essa senhora, que essa Ialorixá, que essa PTB respira, só que ela não faz igual o Xangô não, ainda porque ela é de Oiá, ela não abandona não, ela vai contar pra gente o segredo de conseguir conciliar isso tudo, mestrado, barracão de santo, a parte de Umbanda, a parte da militância, já ela vai estar falando com a gente sobre. Então é um Odifé onde as pessoas vão acabar não aguentando a bola, e vão querer abandonar também os seus compromissos, tá? Então há de se ficar de olho aí, vamos ficar de olho em incêndio, vamos ficar de olho de incêndio no meio político e traições, inclusive, de pessoas que eram muito próximas, pessoas que serão preteridas ao cargo do executivo, por exemplo. A gente teve isso há pouco tempo atrás, o PDT ia lançar a campanha do Babalaô Ivanir dos Santos, não sei se vocês lembram, para senador, na eleição passada, e de última hora ele foi substituído por aquele rapaz que é bombeiro militar, Cabo Daciolo. Então esse tipo de movimento para essa semana pode ser que não apareça na televisão, mas ele vai começar a ser acionado de uma forma a qual vai dar polêmica no meio político, tá bom? Passa a bola para o Marcião. Boa noite a todos e a todas, Borobó e Bochichi, Mofaiá, Flávia Pinto, Flávia. Eu conheço Flávia de mil antigos carnavais. Já tivemos muitas parcerias políticas juntos e estamos há muitos anos sem nos ver. Apesar de que um nunca perde o rastro do outro. Eu sempre estou vendo o que você está fazendo, eu sempre te acompanhando e, logicamente, sempre com muita admiração, muito carinho e muito respeito pela sua extrema militância, a sua competência política e a forma como você se coloca e se conduz politicamente, que é o que nos aproxima, é o que nos une, né, o que faz com que essa parceria política, independente da distância física ou não, permaneça sempre a mesma, sempre que necessário. A gente vai estar compondo junto e agora, religiosamente, por vários caminhos, várias voltas, estamos aqui no ambiente de Ifá, novamente reunidos. Seja muito bem-vinda a esta casa, porque esta casa é a casa da minha esposa. Ela daqui a pouco está chegando aqui, a casa de santo de sua Amida Oxum. E estamos ocupando esse espaço essa semana para a consagração de dois novos Aôs, dois novos Babalaôs. Cerimônia que termina nessa próxima sexta-feira com a saída desses Alaôs. Então você está convidada. O Irossonsá também está convidado para que vocês estejam presentes aqui conosco nesse momento especial da nossa família, nossa família religiosa, nossa família de Ifá. Começamos falando de Irosoxê. Irosoxê é um Odu que está dizendo para nós todos que precisamos ter muito cuidado com os nossos ânimos. Irosoxê é um Odu que fala de guerra, fala de fogo na floresta e fala de guerra na porta de casa. Ou seja, Irosoxê aponta vários espaços aonde o descontrole emocional pode levar não só a pequenos conflitos, pequenos focos de conflito, como brigas de casais, brigas entre irmãos, colegas de trabalho, etc., mas pode levar a focos de grandes proporções. As florestas são espaços gigantescos e esse é um período em que muitas das regiões do país estamos entrando no momento de seca. Então temos o risco realmente de ver aí, como já está acontecendo no meu querido Pantanal mato-grossense, a queimada que já vem ocorrendo já há muitos anos e que esse ano particularmente está sendo muito intensa. Ontem mesmo eu estava vendo que a queimada do Pantanal já começa a atingir
regiões próximas a Rio Branco, a Cáceres, a Salto do Céu. Ou seja, o incêndio já começou. Que é a cidade onde eu me criei, a cidade onde minhas irmãs nasceram, tal, minhas 2 irmãs do meio. E isso, para mim, me provoca uma dor muito grande, porque é o melhor lugar que eu vivi na minha vida, é a melhor região do país, é um lugar belíssimo, e é muito triste que o fogo esteja, nesse momento, lambendo aquilo tudo, acabando com a vegetação, que é riquíssima, acabando com a parte da fauna, que também é riquíssima. Então, há que se ter muito cuidado, não só com os ânimos exaltados, que podem provocar conflitos e guerras, mas há que se ter cuidado literalmente com fogo dentro de casa. Então, olhar a parte elétrica, ter cuidado com criança perto de fogão, criança perto de água fervendo, evitar discussões, principalmente em cozinha, parece que não, mas uma panela com água fervendo. Imagina aquela aguinha fervendo, aquele óleozinho quente na cara da gente. Deus me livre. Na cara do marido que mandou a mulher ir passear no lugar que ela não queria ir. Imagina a tragédia que isso pode provocar. Fico eu imaginando o Flavinho todo queimado, coitado do Flavinho. Não, ele vai ficar mais bonitinho. Você que tem eu? Olha o quente na família. Melhora. Isso é maldade. Isso é maldade. Hirososhi, portanto, é um Odu que está recomendando que a gente tenha, de fato, muito cuidado nessa questão aí dos nossos ânimos e das discussões que possam vir a começar de um jeito e terminar de um outro, muito pior, muito mais agressivo. Tá bom? Vamos seguir, Flávio. Bom, então é isso, gente. Agora a gente vai passar para o nosso quadro de autoajuda do programa, chamado Filosofia em Gotas, para partir para a Flavinha. Vamos lá, Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, gente. Então entendam bem. Uma fala suave é capaz de persuadir até uma pessoa incontrolável e irada. Esse é o nosso tema, essa é a nossa filosofia em gota de hoje. Dali, Flavinho. Vamos eu. Então vamos lá, gente. A previsão, a filosofia em gotas dessa semana é: a suave língua tem o poder de persuadir a ira incontrolável. Como eu falei, bem falado agora sobre Hirososhi, onde a Hirososhi é um Odu que fala que a pessoa, às vezes, ela perde a sua paciência, hein? Ela não tem paciência, ela desiste daquilo que ela busca, do que ela quer, porque ela, não, cansei, não quero mais não, sabe? Então, por quê? Porque você não tem paciência. Só que você quer que tenham paciência com você. Então, esse é o tema de hoje. Se você tiver um falar suave, tiver paciência, saber lidar com você mesmo, com certeza você vai acalmar as outras pessoas. Tenha cuidado, muitas das vezes a ira dos outros é a sua própria ira transformada em cima de outra pessoa. Aprenda a lidar com as suas palavras, aprenda a lidar com o seu temperamento e com isso tudo vai fluir muito melhor. Nada mais. Bom, então chegou minha vez, né? Falando aí desse Filosofia em Gotas, que fala de pessoas que têm habilidade, como está descrito também no Orifal Dedi, a gente pode correlacionar isso muito bem, de poder com suavidade manter, acalmar a raiva. Eita, acalmar o ódio, acalmar a ira de outras pessoas. Eu não posso me refutar e falar, por exemplo, que Hirososhi ou Orifá, onde o próprio orixá ele pode vir a aniquilar o seu próprio filho. Correto? Eu não sei se vocês chegaram a tocar nisso, que eu vim corrido da rua, eu vim todo atrapalhado, mas de toda forma é um Orifá que diz que o próprio orixá, por Hirososhi, ele tem ira, ele tem ódio, e ele se transforma em fogo, se transforma em candela. E é Orumilá que, através da sua habilidade, na intercorrência de falar diretamente com o orixá da pessoa, que tem a possibilidade de salvá-lo.
É assim que funciona. Escrito isso no do Hirososhi. Então tá dizendo aí que aquelas pessoas como o Bedi, como o Hirososhi, são capazes de contornar um problema através do intelecto, colocando seus pontos de vista, sem gerar tumulto, sem gerar confusão, pode acalmar até o mais valente dos homens e até o mais irado dos homens. Está falando, Hirososhi, que dificilmente uma pessoa que seja truculenta, seja em campo político, campo social, seja dentro de um barracão de santo, está dizendo que a educação, Hirososhi, ela é primordial no trato, no lidar com o ser humano. Qualquer coisa que esteja à margem, por fora, que esteja borrando o que está dizendo Hirososhi, vai fazer com que, de fato, as coisas se incendeiem e provoquem grandes distúrbios. Então, a gente, de fato, se não tomar conta da nossa própria postura, se não tomar conta do que está acontecendo com os vizinhos, se a gente não for aquela água que apaga o primeiro vestígio de brasa, o primeiro vestígio de fumaça, as coisas da semana tendem a dar problemas graves e acentuados. E por esse Odu Ifá, nem mesmo o próprio orixá está a fim de nos salvar, de nos poupar, muito pelo contrário, porque aí fala da intercorrência de Ifá Orumilá. E quando fala da intercorrência de Ifá Orumilá, está dizendo também que as pessoas precisam procurar o oráculo, e ao procurar o oráculo, saber o que esse orixá quer para poder nos dar aí o seu perdão, aquele daridimi, aquela mão que o santo por vezes passa em nossa cabeça quando nós cometemos uma ou outra falha. Dessa forma, está falando que é uma semana ao qual a pessoa precisa estar fazendo bastante rogação, e como filosofia em gotas e como autoajuda está dizendo que não adianta dar murro em ponto de faca. Não adianta ser bruto. A palavra, ela tem um significado, ela tem uma força extremamente poderosa quando bem aplicada. Quando a pessoa se investe de educação, quando a pessoa se investe de cultura, ela consegue contornar quaisquer que seja a problemática, tá bom? Vai lá, Marcião. O fascinante de Ifá é que os tratados, ao mesmo tempo que nos mostram o problema, nos dá a solução, né? Então, o nosso papel como leitores e intérpretes, né, desses tratados, né, dos Odus de Ifá, é simplesmente interpretar isso da melhor maneira e extrair daí a melhor medicina, a melhor forma de lidar com determinados problemas. Na primeira parte foi dito que Hirososhi é um Odu de guerra, é um Odu que há que se cuidar muito dos ânimos exaltados, das palavras duras, né, para que uma pequena discussão não se transforme num grande conflito e não se ultrapasse em determinados limites, né, da paciência, do respeito e da boa vivência, para que não se gerem conflitos ou guerras desnecessárias. E esse refrão está dizendo, basicamente, que palavras doces acalmam as feras. Ou seja, uma resposta educada a uma agressão verbal desarma quem está lhe atacando. Portanto, se você responde no mesmo nível de exaltação que a pessoa que está querendo lhe agredir, querendo lhe tirar do seu eixo, querendo tirar você do seu equilíbrio, você então vai estar gerando uma guerra. E esse refrão está nos mostrando que com boas palavras, que com um tom mais calmo, mais suave, mais tranquilo, você ganha a discussão sem entrar em conflito nenhum. Esse é a grande lição, é o grande elemento que podemos extrair desse refrão. Prosseguimos. Bom, gente, então é chegada a grande hora. A hora da entrevista. Agora, mentira. Tô te falando que isso me pegou de calça riada, que eu tô desorganizado. Nós vamos fazer a mesa de debate com o tema da semana. Sim, claro. E qual é o tema? Fala o tema aí, Flavinho. O tema da semana é sacerdócio na era das selfies. Ser sacerdote é somente assumir um posto? Essa é a pergunta. Mas antes eu queria falar algo bem interessante aqui. A você que está assistindo a gente, você pode ajudar o Sagrado Podcast sendo assinante. Além de ter conteúdos exclusivos como assinante, né?
colabora para que a gente possa comprar uma câmera melhor, entendeu? E ajudar em todo sentido o programa do Sagrado Podcast. Tá? Por apenas R$ 4,99 você assina, né? E você se torna um membro e colabora com a gente. Outra coisa, Gundadil, se liga. Você que vai fazer as suas perguntas, se você também quiser colaborar com a sua pergunta, você lá na parte lá onde você vai botar o comentário, tem um cifrãozinho, você clica ali, você pode escolher de R$2 até R$500, tá? E colabora. E com certeza a pergunta sendo feita será respondida. Claro, não vai fazer uma pergunta cabulosa, né? Aquela pergunta que não tem como responder, a gente vai responder. Isso aí tá fora do questão. Mas, então você pode fazer a sua pergunta. Isso colabora e ajuda com o Sagrado Podcast. E lembrando também que nós teremos em breve a nossa loja do Sagrado Podcast no próprio YouTube, onde você vai poder comprar caneca, camisa e muita coisa legal do Sagrado Podcast. Ok? Lojinha do... A lojinha do podcast. Eu acho que nada mais propício de que colocar nossa dama do candomblé, Flávia Pinto, para falar. Já vai começar com ela falando? Vamos começar com a Flávia.